corrente elétrica é um pouco mais difícil, mas eu vou tentar representar ela aqui agora para vocês. Essa ligação que eu fiz agora com vocês, ela é chamada de ligação paralelo. Observe que eu estou colocando as duas pontas do multímetro na fonte. Se eu for ligar em série, olha só, se eu for ligar em série, vou pegar a caneta aqui, cadê a caneta? Aqui, comentários, caneta. Eu tenho que cortar esse cabo. Imagina como se eu cortasse o cabo aqui, ó. Como Uhum. se eu cortasse o cabo. Então, é como se esse cabo aqui não existisse. Deixa eu pegar aqui uma Sim. cor vermelha agora. É como se esse cabo aqui não existisse. É como se esse fio aqui não existisse. Então, o cabo ele inicia aqui, termina e finaliza aqui. Então, as duas pontas do multímetro, que eu vou pegar agora, é uma boa pergunta que eu vou aproveitar e explicar. Sim. Então, uma ponta eu usaria aqui e a outra ponta eu usaria aqui. Olha como que fica. Então, a corrente elétrica, ela vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou usar uma cor No caso, azul. para ligar as duas, né? É, Ah, a corrente elétrica, agora, ela, em vez de ela passar direto, como que ela estava passando antes, agora ela é obrigatória a entrar pelo multímetro. O multímetro vai fazer uma leitura, vamos colocar aqui 1,0. de qualquer E aí jeito, ia medir, né? ele retorna para a fonte. Ou seja, se eu não colocar o cabo aqui de volta no circuito, ele não funciona nada. Essa é uma das medições que mais dificulta na nossa prática, quando a gente está no Senai, né? Por quê? Porque eu preciso identificar aonde eu vou remover os cabos para fazer essa medição. E outro problema, essa medição ela é tão preocupante porque se você colocar na escala errada, por exemplo, se você colocou na escala para medir resistência e for medir corrente elétrica, você queima o multímetro. Então, e outro detalhe, deixa eu ver o que mais aqui. É isso mesmo. Você queima o Pro- multímetro. Se você mudar. Professor, essa é a bateria aqui no verde, né? Isso, esses 5 volts aqui representa uma bateria. Ela pode ser representada por uma bateria de aquelas que tem no controle ou no celular. Ela pode ser representada por uma tomada. Só que a tomada que nós temos em casa, ela é uma corrente alternada, que é o tema da próxima aula. E no Ela pode ser meio, representada por o carregador do celular, aquele 5 volts, né? Tudo que aham. é corrente contínua, que oferece energia, pode ser representada por esse símbolo aqui. Professor, e no meio em cima do voltímetro um aqui, é a bateria ou o quê? Aonde? Desculpa, eu não entendi. Em cima do voltímetro um no central. Ah, tá. 200, Isso que eu desenho aqui? não no verde aqui, ó. Ah, sim, sim. Deixa eu abrir aqui. E esse número um que aparece no multímetro, ele significa é, medição tipo infinita, ou valor não medido. É como se ele não conseguisse medir o valor que tem nas pontas. Como que você não está utilizando nada nas pontas do multímetro, ele não está medindo, então ele diz que é uma medição inválida, ou seja, ele não consegue medir aquilo que está nas pontas. Entendeu? Aí quando você encosta uma ponta na outra, aí ele começa a variar, ou quando você coloca o multímetro na tomada, em algum objeto, ele vai aparecer esse valor. Então esse número um no manual, não sei se você tem o manual aí, ele representa isso. Ah, Vocês têm? sim. Aquele símbolo lá no 200 significa o quê? Qual o símbolo? No 200. 200. Isso. Tem como tu ligar a tua câmera e mostrar aí para mim? Tá, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Nesse daqui, ó. Tá vendo? Ah, isso aí simboliza 200 ohms. Assim, no caso, então, como que eu vou fazer? Eu tenho que dividir ele, né? Bom, esse é o exercício que a gente fez na última aula, né? O que você vai fazer? Deixa eu Ah, pegar aqui.
tentar explicar as etapas. Já tá tudo isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse 200, ele representa a resistência. O que eu quero que vocês façam no cálculo de vocês? Eu quero que vocês calculem o seguinte. Quero que vocês calculem a tensão em cima desse 200 que você me mostrou, em Sim. cima dos 200 ohms, que é o V1, a tensão em cima do resistor e a corrente elétrica A1, A2 e A3. A corrente elétrica é mais fácil, por quê? Porque a corrente elétrica ela é a mesma no circuito, certo? Ou seja, você tem aqui R1, perdão, você tem aqui a corrente elétrica 1 é a mesma que tem nesse ponto A2, é a mesma que tem no ponto A3. Esse 200, ele representa 200 ohms. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é uma unidade que representa o que aquele material possa representar de resistência. Você só consegue medir a resistência de um material quando você injeta eletricidade nele. E esse resistor que você tem aí, esse quadrado com 200 ohms, ele é um resistor que tem uma placa eletrônica, que tem no chuveiro elétrico, por exemplo, no chuveiro elétrico ele tem uma resistência, né? Ela pode ser representada também por uma resistência que tem numa estufa, daquelas estufas que esquenta salgado, ou uma estufa de aquecimento industrial. Resistência elétrica, ela está em todos os objetos, tanto eletrônicos quanto eletrodomésticos quanto os industriais. Por que a gente precisa calcular essa tensão? Porque é aí que a gente começa a entender como é que funciona a eletricidade. Então, se você tem dois resistores, como que você está vendo aí na tela do meu computador? Você tem dois resistores, deixa eu ver, de 200 e de 300. Esses dois resistores, eles têm tensões diferentes. Isso na eletrônica é fundamental, porque a gente consegue entender, principalmente, as quedas de tensão que acontece no cabeamento, no dimensionamento de condutores. A gente consegue entender como é que funciona a transmissão de energia elétrica em longa distância. Então, isso aqui é só o modelo de cálculo que a gente vai utilizar futuramente em outras aplicações mais reais. Talvez você esteja se perguntando, tipo, que esses 200 vai me fazer diferença no dia a dia? Agora, não vai fazer nenhuma diferença. Mas quando a gente entrar na disciplina, por exemplo, instalações elétricas prediais, eu vou relembrar esses cálculos. Porque o cálculo de queda de tensão é baseado nesses cálculos aqui. Quando a gente entrar na disciplina, por exemplo, de projetos elétricos prediais, eu vou relembrar um cálculo que eu vou mostrar na próxima aula. Então, essa disciplina ela é uma base. Então, a gente precisa dessa base, por mais que ela seja um pouco confusa inicialmente, porque depois a gente vai mostrar as aplicações dela. Um exemplo bem comum disso, para você ficar entendendo dessa aplicação, vou fazer um desenho aqui, ó. Vou fazer aqui um desenho. Imagina o seguinte, imagina que você tem... Você está conseguindo me ouvir? Tô. Imagina que você tem... Imagina que você tem aqui o medidor. Aqui é o medidor de energia elétrica que tem lá na sua casa. Opa, é um pouco difícil desenhar no mouse. Aqui é como se fosse o medidor. Aqui tem a entrada de energia e aqui tem a saída de energia. Certo. Então, desse relógio que tem na sua casa, ela vem da rua e vai para a sua casa. Então, eu vou desenhar aqui uma casa. Imagine que isso aqui fosse uma casa. Então, você tem uma casa... Olha só o seguinte. Meu Deus do céu. Então, você tem aqui... Você tem uma distância de... Vamos colocar com uma distância bem longa. Vou colocar uma distância de 50 metros. Então, esses 50 metros
de cabo, de fio, ele pode ser representado por uma resistência. Que resistência esse fio vai ter? É uma resistência que a gente vai calcular depois. Vou colocar aqui 10 ohms, resistência, né? Então, se você aplica aqui, se está entrando 127 volts, ela não vai mais chegar a 127 volts na sua casa, ela vai chegar, por exemplo, 125 volts. Ou seja, a resistência desse fio aqui, ó, ela foi consumida por causa que ela foi mal dimensionada. Se ela fosse bem dimensionada, ela chegaria a 127. E por causa dessa resistência de 10 ohms, ela atribui uma queda de tensão. Porque aqui na sua casa você tem algum equipamento e ela tem uma resistência lá de 30 ohms, um exemplo. E aí, nesses cálculos, a gente faz essa diferença e a gente vê a aplicação dela na prática. Entendeu? Entendi, professor. E Agora eu quero agora, saber. aqui na nossa aplicação, nosso circuito, tem um helicóptero passando aqui em cima de casa agora. Aqui, nesse desenho, o que a gente pode representar aqui? Esse 200, ele vai ser submetido ao seguinte, você tem 5 volts aqui, ele está passando por esse circuito, e quando ele chegar aqui, ele não vai mais passar 5 volts, ele vai passar, por exemplo, 3 volts. Então, ela passa aqui 3 volts, passa 3 volts, quando ela chega aqui no final, ela para, consome os 3 volts e sai 0 volts aqui. Entendeu? Então, é esse fenômeno que vocês têm que calcular. Quantos volts está sendo calculado nessa resistência de 200 ohms e quantos volts está sendo consumida nessa de 300 ohms. Entendeu? Professor, no caso, que conta é essa que a gente faz para subtrair, para ver o valor que é consumido? Desculpa, eu não entendi. Aqui, no caso, como que faz a subtração, que calcula esse para ver o valor que sai depois? É esse cálculo que eu expliquei na última videoconferência e aqui embaixo vem explicando como se faz isso, ó. Por exemplo, a tensão VR1 é 2 volts e a tensão VR2, 3 volts. Está explicando aqui embaixo, Ah, tá. nesse desenho. Aí aqui tem um exemplo, lá na lista de exercício tem um desenho muito parecido com valores diferentes, aí vocês vão calcular tudo que está sendo calculado aqui, igualzinho, VR1, VR2, a comprovação, aí vocês vão calcular isso e enviar lá no formulário e também via imagem, né, no Google Sala de Aula. Mas, como eu falei um pouco antes, eu prefiro que envie como imagem, porque você pode responder certo, mas a questão dá como errada automaticamente. Porque você pode colocar ela maiúscula, minúscula, não colocar o símbolo, e a lista de exercício, ela leva em consideração como se tivesse, tem que ser exatamente aquilo. Por exemplo, miliampere. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver esse cálculo aqui. Aqui não tem a corrente miliampere, mas miliampere é M minúsculo e A maiúsculo. A de ampere e M de mililitro, por exemplo. Mililitro é MM, minúsculo. Então, M de mili, minúsculo, e A. Então, se você não colocar M minúsculo e A maiúsculo, a questão ela diz que você errou só porque não colocou. Isso, entendeu? Entendi. Lá no formulário. Mas, se você colocar a imagem, eu vou analisar com mais calma. Isso aí. Agora, vamos para esse cálculo aqui. Nessa questão, ele está calculando a corrente total e a tensão. Então, eu vou fazer um desenho aqui em cima. Vou fazer um desenho aqui, comentar, lápis. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber a corrente que sai aqui. Vou chamar ela de IT. Eu quero saber, é isso que está sendo calculado aqui embaixo, a corrente total. Quando ela faz a curva aqui, e quando ela chega aqui nesse resistor, ela continua sendo a IT, até esse ponto, a corrente IT, certo? É. Quando ela chega aqui nesse ponto, nesse nó que nós chamamos, ela se divide em duas.
ela se divide uma para a esquerda e uma para a direita. Ou seja, essa corrente IT, ela é dividida na corrente 1 e na corrente 2. E depois, essas duas correntes, elas vão se unir, a corrente 1 e a corrente 2. A corrente 1 e a corrente 2, elas vão se unir e vai se formar de novo a corrente total. Certo? Certo. Beleza. É isso que eu quero calcular. Vamos fazer aqui do ladinho um diagrama. Eu quero saber a corrente total. Eu quero saber a corrente I1. Eu quero saber a corrente I2. Eu quero saber a corrente. Já foi. Agora eu quero saber aqui a tensão em cima desse resistor. Vou desenhar. Vou colocar uma cor diferente. Para tensão. Vou colocar um verde. Eu quero saber. Isso é um verde? Eu quero saber a tensão V1 em cima desse resistor. Eu quero saber a tensão V1? Não, essa aqui é a V2. Deixa eu desenhar de novo aqui. São três tensões que eu quero calcular aqui. A V1, porque cada um, a V1, a V2, V2 e a V3. Preste bastante atenção que eu vou explicar aqui, que eu vou pedir um exercício desse. E esse exercício ele é um Eu tô pouco anotando. trabalhoso, certo? Eu vou deixar gravada essa videoaula. Está sendo gravada? Então, eu quero calcular agora o meu V1, o meu V2, o meu V3. Mas olha só, para facilidade de vocês, esse R2 e R3, eles estão em paralelo. E quando você tem duas resistências em paralelo, ela é a mesma. Ela não muda. Tá? Ou seja, a tensão V2 e V3, elas são a mesma. Então, se você acha uma, você acha a outra. Vou escrever aqui, a mesma. Mesma. Eu vou fazer tudo aqui nessa caneta, não vou ligar minha câmera não, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular... Para eu calcular a minha corrente total, eu vou chamar de passo 1. Eu vou fazer tudo aqui no cantinho. Eu vou chamar isso aqui de passo 1. O passo 1 é o seguinte, você vai calcular a resistência elétrica total do circuito. Vamos calcular a resistência total. A resistência total do circuito, você tem aqui, ó, você tem três resistências. Uma em série e duas em paralelo. Ou seja, Sim. essas duas resistências aqui, ó, elas estão em paralelo, certo? Certo. Paralelo. E essa resistência aqui, ela está em série. 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 Certo. Então, a nossa equação, ela vai ficar assim, ó. A nossa equação. Você tem 100, 300 e 150. Então, você tem uma resistência de R1, o cálculo da minha resistência total. Cálculo da minha resistência equivalente, vou colocar resistência total, é igual a R1 mais R2 vezes R3 sobre R2 mais
R3. Qual é o valor de R1? 100. Você tem aqui 100 ohms. Qual o valor de R2 e R3? 300 e 150. Então, vamos colocar aqui. R2 é 300. Vamos colocar aqui. 300 mais 150. Já peguem a calculadora aí. 300. Aí em cima multiplicando, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Aqui vezes 150. Opa. 150 de 150. Quanto é que dá isso aqui? 100 Repete ohms. o 100. Você tem o 100 aqui. No 300 mais 150 vai dar 450. Dividido por... Opa, desculpa, não é soma, é multiplicação. 300, eu tenho uma calculadora aqui, eu lembrei. 300 vezes 150 dá 45 mil. Em cima é multiplicando, embaixo é somando, né? Somando. 45 mil sobre 450. Aqui, aqui vai dar, repete o 100. Quanto é que dá 45 mil dividido por 450? Calculadora, dividido por 450 vai dar 100. Olha só. E agora, 100 mais 100, a resistência total é 100 ohms. Certo? Você tem a resistência total. Ou seja, esses 100 ohms aqui, ó, é a resistência total de todos os resistores. Aqui na apostila, ela fez exatamente o que eu fiz aqui, ó. Resistência equivalente 1, que deu 100, né? 100 mais 100. Opa, não é 100. Isso aqui. Ixi, a apostila tem um erro. A apostila tem um pequeno erro, tá, gente? Professor, Ó, eu volto lá rapidinho para eu terminar de copiar. só um instantinho. A apostila, ela tem um erro, tá, gente? Vou mostrar esse erro para vocês. A apostila, ela mostra aqui, ó. Você tá vendo que tem 100 ohms Sim. no R1? E aqui embaixo, agora ela muda para 450. Perdão. De 100 ela muda para 400. E isso muda a resistência total para 500. Ou seja, aqui não é 100. Deixa eu pegar uma caneta diferente. Isso aqui não é 100, tá? Isso aqui é 400. Então, é um erro da apostila mesmo, normal. Quem faz essas apostilas, professor do Senai é sempre bem ocupado. A gente faz muita coisa. 400. Então, isso aqui, quanto é que dá 400 mais 100? Dá? Quem tiver me ouvindo aí, responda a pergunta que eu Aqui fiz. é 43 mil, professor? Ou é 45? 45. Ah, tá. Dá mais 100. Aqui vai dar 500. 500 ohms. Ou seja, esses 500 ohms que nós calculamos, eu fiz de uma vez. Por quê? Porque a resistência em série, você soma ela. A resistência em paralelo,
você faz através dessa equação. Então, essa aqui é em série. Eu vou disponibilizar aqui série. E essa equação aqui é da equação do paralelo. Por isso que chamamos de associação mista, porque você tem uma associação em paralelo e uma associação mista. Agora, já que a gente calculou o passo 1, achamos a resistência total, vamos calcular agora, outra coisa que eu esqueci é a resistência total. Nós já calculamos aqui. Então, esse aqui é o passo número 1, certo? É o passo número 1. E deu 500. Agora vamos para o passo número 2. O passo número 2 é calcular, tá fácil aqui, o R, a tensão VR1. Aqui, ó. Eu quero saber o meu VR1 aqui em cima a tensão em cima do resistor, que é esse aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o passo número 2. Calcular o velho o quê? O V1, perdão. V1. Eu coloquei o número 2 aqui, ó, para dizer que é o segundo passo. Mas é só o V1? Só o V1 por enquanto. Ah, tá. V1? Não, não é o V1, não. É o V, é a corrente total. Aqui. A corrente total. Por que eu sei que é a corrente total? Porque para eu calcular o V1, eu preciso da corrente total. Então, o passo número 2 é a corrente total. Vamos lá, vou colocar uma linha aqui. Vou chamar de passo 2. Passo número 2. Calcular o V1, ou a corrente total. A corrente, aquele triângulo de potência que vocês viram, como que é? Quem vê, ri. Quem vê, ri. Qual que é o nome desse triângulo aí, mesmo? VRI. Ah, tá. VRI. Eu quero saber o meu I. Então, eu coloco o dedo aqui em cima do I, fica o V e o R. Se está um debaixo do outro, é dividindo. Então, corrente é igual a tensão sobre resistência. Só que essa tensão, para eu saber minha corrente total, eu preciso saber minha tensão total e minha resistência total. Deixa eu verificar quantas pessoas tem online aqui. Só 5. 5 pessoas online. Isso é bem ruim, porque o Senai me pediu um relatório de quem está participando das aulas, Só faltei uma, porque eu tava ocupado. porque algumas pessoas entraram em contato com o Senai, né, solicitando as aulas, alguns pais. Então, vamos lá. Sabe se eu tinha um filho? Eu estou dando aula agora. Então, para eu saber o meu VT, a tensão total da fonte. A tensão total é 5 volts. Então, vou colocar aqui 5 volts. Que é a tensão total que tem no circuito. Resistência total é a resistência que a gente acabou de calcular no passo 1, que foi 500. Tentando. Quanto é que dá 5 sobre 500? Tá fácil. 0,01 ampere. Calculamos o passo número 2. Zero. Vou colocar aqui azul para não ficar bem organizado. Azul aqui. A corrente total é 0,01 ampere, A maiúsculo, ou 10 miliampere.
M minúsculo, A maiúsculo. 10 miliamperes. Isso aqui é uma letra A. Vamos para o passo número 3. Passo número 3. Passo número 3, vou usar essa cor aqui. Eu vou calcular o meu V1. Que é isso aqui, ó. Vamos calcular o meu V1. Foi. Passo. O passo 2 era o que, então? Pensei que era calcular o V1. Não, passo 2, tá aqui, ó. É calcular a corrente total. Ah, tá, deixa eu arrumar aqui, então. Aqui, ó, a corrente total. Que foi o IT. Passo 3, eu vou calcular o meu V1. O meu V1, eu vou colocar aqui o número 3, bem aqui na frente. Para simbolizar que é o passo número 3. Vamos lá. O meu V1, se a gente olhar nesse triângulozinho aqui, é VRI. Então, ou seja, se eu quero saber o meu V, vai ser sobre o RI, R vezes I. Então, tensão é igual a resistência vezes corrente. A tensão que eu quero saber é meu V1. Minha resistência é R1. A minha corrente, teoricamente, seria a corrente I1. Só que a corrente que passa em cima do resistor 1, vamos lá olhar. A corrente que passa aqui em cima, tá vendo esse azul aqui, IT? A corrente que passa aqui em cima do R1 é a corrente total, porque a corrente no circuito em série é a mesma. Então, vamos voltar. Seja bem-vindo. Quem foi que entrou agora? Deixa eu ver quem foi que entrou. Eu entrei aqui. Ah, tá. Foi você? Vamos lá. Então, meu V1 é igual a resistência 400 R1, 400 ohms, vezes a corrente total. A corrente total é 0,01. Quanto que é 10% de 400? Quanto que é 400 dividido por 10? 4. Isso, macho. 4 volts. Nós calculamos o meu V1. Vamos colocar esse valor lá. Meu V1 é igual a 4 volts. Agora, a gente entra na lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff. Eu tenho 4 volts sendo consumido aqui, ó. Eu tenho 4 volts sendo consumido no R1. Quanto sobra para o restante? Se eu tenho 5. Pensem Sobra comigo. 1, né? Oi? Sobra 1, né? Sobra 1. Isso que eu acabei de falar para vocês é isso aqui, ó. Essa apostila lá tá no grupo? Oi? Essa Tá lá no apostila grupo tá aqui, no ó. grupo? É isso Tá, né? aqui, ó. Ah, 4 tá. volts, a gente acabou de calcular. E ela faz isso aqui, ó. A minha tensão V2 é 1 volt. Ela mostra. 0,01. Então, como que nós chegamos a 1 volts? Ela faz isso aqui, ó. 5, que é a tensão da fonte, é V1 mais V2, que é 4 mais 1. O que eu estou explicando isso agora? Que talvez vocês tenham se confundido. A tensão da fonte é igual à somatória das quedas de tensão que tem no circuito, ou seja, a queda de tensão que nós temos são em 2 lugares. São aqui, ó. Nós temos uma queda de tensão aqui, aqueles 2 resistores, R3 e R4, perdão, R2 e R3, elas transformaram nesse resistor aqui, ó. Então, eu tenho 2 quedas de tensão agora, porque antigamente eu tinha 3, né?
3 resistências, mas quando eu faço a resistência equivalente dessas duas, elas se transformam em uma. Então, eu quero saber a minha tensão em cima desse resistor aqui. É só diminuir. Então, o passo 4, aqui, vou pegar uma caneta de cor diferente. Tem dois, né? Vou chamar agora de passo 4. O passo 4 é descobrir o V2, né? Passo 4, eu quero saber agora a minha V2 e V3. Observe bem que eu vou explicar. É aquilo que eu acabei de falar lá agora há pouco. A tensão da fonte é igual, tensão da fonte é igual à somatória das quedas de tensão. V1 mais V1 mais, aqui a tensão V2 e V3 são a mesma. Então, V1 mais V2. Eu tenho a tensão da fonte. Quanto é a tensão da fonte? 5 volts. 5 volts. Eu tenho a tensão de V1 que acabei de calcular, que foi 4. Sobra V2. Então, se está positivo, passa para cá, negativo. Então, fica 5 volts menos 4. V2 é igual a 1. É o que vocês me falaram. Se eu consumo 4, a tensão da fonte é 5, sobra 1. É isso que a gente acabou de fazer. Então, a tensão V2, V3 é Leva esse negócio para te estudar lá. 1 volt. Não consigo identificar, acho que é um roxo. Não, mas fica aí. E a tela do meu computador, ela tá rosa, então eu não consigo identificar as cores. Sabia, né? Agora, por último, a corrente I1 e I2. Essa é bem mais fácil. Essa aqui, ó. I1 e I2. Para eu saber minha corrente I1 e I2, vou chamar de passo 5 agora. Passo 5. Passo 5. Passo 5 é, eu quero saber o meu I1 e I2. I1 e I2. A minha corrente I1 é simples. A minha corrente I1 é igual à tensão, a tensão em cima dela, que é a tensão V2, sobre a resistência em cima do que eu quero descobrir. A corrente 1 está passando em cima dessa resistência aqui, ó, de R2. Para eu saber minha corrente 2, eu tenho que analisar onde que está passando essa corrente, a setinha. Corrente 2 está passando em cima de R3. Então, a minha tensão vai ser a tensão V3 sobre a resistência 3. Agora, você vai colocar os valores. A minha tensão V2 e V3 é a mesma, 1 volts dividido, 1 volt dividido. Quanto é que vai dar? Aqui a tensão R2 é 300. Então, aqui eu tenho 300 ohms. E aqui eu tenho a tensão R3, perdão, a resistência R3 é 150. 150 ohms. Calculador agora. Quanto é que dá 1 sobre 300? Dá 0,03. 1 sobre 300 dá 0,00333. 0,0003 infinitos 3. E aqui, quanto é que dá 1 sobre 150? 1 sobre 150 dá
dá 0,00666, enfim, 6. Pronto. Agora, a minha prova real, que é o último passo. Vou colocar aqui. Eu já tenho que encerrar o vídeo, que já tem uma outra aula já programada. 0,0033 e aqui 0,06. 6. A minha prova real, que a apostila explica lá na frente, é o seguinte. Ela faz a prova real dizendo o seguinte. Vou colocar aqui. Prova. A prova da lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff diz o seguinte, que a somatória das correntes é igual à corrente total da fonte. Ou seja, a corrente total é igual à soma das correntes I1 mais a corrente I1 e 2, né? Foi o que eu falei aqui nessa parte, que as duas correntes elas se unem e depois se transformam em corrente total. Então, vamos saber se realmente é isso mesmo. Então, minha corrente I1 e 2, vamos descobrir. A corrente total é igual à corrente 0,033, só tem um 0, 0,33, mais 0,066, 0,0066. Opa. Professor, então aqui a corrente total é igual à somatória das correntes do circuito. Quando elas estão em paralelo, né? As tensões, a somatória das quedas de tensão é igual à tensão da fonte. Então, quanto é que dá isso? 0,0999, aproximado, 0,09 infinitos noves. Ou seja, isso aqui é aproximado, arredondando, a 0,1, que foi o que nós calculamos. Aqui, ó. V1, né? Não, a corrente total. Aqui, ó. 0,01. Então, a nossa lei de Kirchhoff, ela está correta. Eu vou salvar isso agora. Eu vou imprimir essa folha e vou compartilhar essa folha lá no grupo. Vou fazer uma atividade com vocês, com valores diferentes para que vocês me enviem. Beleza? Beleza. Vou encerrar agora, que eu já tenho uma outra videoconferência. E aguardo vocês novamente segunda-feira com a segunda apostila agora. De tarde também? Oi? À tarde? Provavelmente vai ser à tarde. Ok. Tá bom? Um grande abraço para vocês, gente. Um bom final de semana. E aguardem aqui a lista de chamada para... essa lista dessas pessoas que estão agora, eu vou enviar para o Senai para dizer quem estava participando. Certinho? Ok. Já eu mando no grupo essa folha que eu acabei de fazer. Estou salvando aqui. Valeu, professor. Grande abraço para vocês, para quem for trabalhar agora. Não sei se o Danilo está online. Bom trabalho. Valeu. Adriano, Lucas, Vanessa. Mais alguém está online? Só a Não? gente. Só vocês. Até segunda-feira, gente. Eu mando os detalhes algumas horas antes, mas vai ser provavelmente esse mesmo horário. Valeu.